Quem nasceu entre os anos 90 e 2000, provavelmente viu muitas das ascensões dos jogos de videogame que hoje consideramos nostálgicos. Jogos esses que foram alavancados com a chegada do Super Nintendo, lançado em novembro de 1990. E foi pensando nisso que o canal, Os 10 Mais, vai falar hoje dos 10 games mais jogados do Super Nintendo. Mas antes de começarmos, peço a vocês que deixem o like e se inscrevam no canal. Então vamos lá! Em 10º lugar, Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble. O game foi lançado em 1996, é o terceiro título da série Donkey Kong Country, e serve como uma sequência direta de Donkey Kong Country 2. O jogo vendeu cerca de 3,51 milhões de cópias. Ele é estrelado por Dixie Kong e seu pequeno primo Kid Kong, enquanto viajam pelas inúmeras terras do Hemisfério Setentrional para resgatar Donkey Kong e Diddy Kong do Kremlin Krell e seu novo líder, Chaos. Um remake do jogo foi lançado para o Game Boy Advance em 7 de novembro de 2005, com novos recursos. Mais notavelmente 6 novos palcos e uma nova trilha sonora projetada para o sistema de som Game Boy Advance. Além disso, em 24 de dezembro de 2007, o jogo foi lançado no Virtual Console para o Wii na América do Norte. Em 25 de dezembro, foi lançado na Europa e na Austrália. Em 9º lugar, Street Fighter 2 Turbo, Hyper Fighting. O game foi lançado em julho de 1993 pela Capcom. Ele se tornou o título mais vendido desde a era de ouro dos jogos de arcade. Em 1994, o jogo tinha sido jogado por mais de 25 milhões de pessoas somente nos Estados Unidos, em casa e nos arcades. Todas as versões venderam mais de 200 mil gabinetes de arcade e mais de 15 milhões de unidades de software por todo o mundo, e estima-se que elas tenham lucrado mais de 10 bilhões de dólares em vendas totais, fazendo do jogo um dos 3 jogos mais lucrativos de todos os tempos até 2017, e o jogo de luta mais vendido até 2019. A versão de Super Nintendo vendeu cerca de 4,1 milhões de cartuchos, fazendo dela o título mais vendido da Capcom pelas próximas 2 décadas e seu jogo mais vendido em uma só plataforma. Em 8º lugar, Super Mario World 2, Yoshi's Island. Seu lançamento no Japão foi em agosto de 1995 e em outubro de 1995 nos Estados Unidos. Desta vez, o jogador controla somente o Yoshi, que deve acompanhar Mario ainda bebê através de 6 mundos, a fim de reuni-lo com o seu irmão Luigi, que tinha sido sequestrado por capangas de Baby Bowser. O visual do jogo foi desenhado à mão, trazendo um novo estilo à série. Além disso, os gráficos do jogo possuem efeitos especiais feitos pelo microchip Super FX2, permitindo um visual belo para o jogo. Yoshi's Island recebeu aclamação generalizada da crítica e diversos elogios para sua estética, som e jogabilidade. O jogo vendeu mais de 4 milhões de cópias em todo o mundo, se tornando o 7º jogo mais vendido do SNES. Em 7º lugar, The Legend of Zelda: A Link to the Past. É um jogo de ação e aventura desenvolvido e publicado pela Nintendo para o Super Nintendo Entertainment System. É o 3º jogo da série The Legend of Zelda, e foi lançado em 1991 no Japão, e em 1992 na América do Norte e Europa. A trama de A Link to the Past concentra-se no herói Link, em uma jornada para salvar a terra de Hyrule, impedir a volta de Ganon e libertar as 7 donzelas descendentes dos antigos sábios. O lançamento foi um sucesso comercial e de crítica, sendo um marco para a Nintendo, e é considerado como um dos melhores games da história, inclusive pelo seu enredo, tendo vendido cerca de 4,61 milhões de cópias em todo o mundo. Em 6º lugar, Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest. É o 2º jogo da série Donkey Kong Country. A história gira em torno de Diddy Kong e sua namorada, Dixie Kong, que tentam resgatar Donkey Kong depois que foi sequestrado pelo King K. Rool. O jogo se passa em Crocodile Isle, em que há 8 mundos de ambientes diferentes, num total de 47 fases. Diddy's Kong Quest foi um sucesso de vendas, sendo amplamente considerado como um dos melhores jogos de plataforma 2D já feitos. Ele foi o 2º jogo mais vendido de 1995, o 6º jogo mais vendido no SNES. Ao todo foram vendidos cerca de 5,15 milhões de cartuchos.
Em quinto lugar, Street Fighter 2, The World Warrior. Ele é um jogo competitivo de videogame desenvolvido pela Capcom e originalmente lançado para os sistemas de arcade em 1991. Street Fighter 2, The World Warrior, se tornou o título mais vendido desde a era de ouro dos jogos de arcade. Em 1994, o jogo tinha sido jogado por mais de 25 milhões de pessoas somente nos Estados Unidos, em casa e nos arcades. Foram cerca de 6,3 milhões de cartuchos vendidos. O game é reconhecido como um dos melhores jogos eletrônicos de todos os tempos, e em particular o mais importante e influente jogo de luta já criado. Seu lançamento é visto como um momento revolucionário no seu gênero, e são creditados a ele a popularização de jogos de luta durante os anos 90, incitando outros produtores a criarem as suas próprias séries. Em quarto lugar, Super Mario Kart. É um jogo de corrida com personagens da série Mario, lançado em 1992 para o Super Nintendo. Foi relançado em 1996 como Player's Choice, em 2009 para o Virtual Console do Wii e em 2019 para Nintendo Switch. Para assinantes do Nintendo Switch Online, foi o primeiro jogo de corrida da série Mario Kart, que acabou tornando-se uma das séries mais famosas da Nintendo. O game vendeu cerca de 8,76 milhões de cartuchos, e ao total, arrecadou 93 milhões de dólares. Em terceiro lugar, Donkey Kong Country. É um jogo 2D, desenvolvido pela Rare e publicado pela Nintendo para o Super Nintendo Entertainment System. Estrelando o personagem Donkey Kong, o jogo se passa em Donkey Kong Island, onde é explorado 6 regiões com ambientes diferentes. E o enredo gira em torno de Donkey Kong e seu sobrinho Diddy Kong, que devem recuperar seu tesouro de bananas roubado por King K. Rool e os Kremlins. Após uma intensa campanha publicitária, a versão original para o Super Nintendo Entertainment System vendeu mais de 9 milhões de cópias, fazendo deste um dos jogos mais bem vendidos da plataforma. Em segundo lugar, Super Mario All Stars. É uma compilação de jogos eletrônicos de plataforma desenvolvido pela Nintendo e publicado em 1993 para o console Super Nintendo. O jogo contém recriações de 4 jogos da série Mario lançadas: Super Mario Bros., Super Mario Bros., The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 e Super Mario Bros. 3. O game foi aclamado pela crítica e é um dos jogos Mario mais vendidos, com 10,55 milhões de cópias vendidas até 2015. Os críticos elogiaram Super Mario All Stars como um jogo indispensável representando o SNES no seu melhor. Em primeiro lugar, Super Mario World. Acho que todos vocês já conhecem, mas o game trata-se de um jogo de plataforma desenvolvido e publicado pela Nintendo como um título que acompanhava o console Super Nintendo. O jogo foi lançado em 1990 no Japão e em 1991 na América do Norte. Como em jogos anteriores da série, o roteiro envolve Mario e seu irmão Luigi que atravessam terras distintas numa jornada para resgatar a princesa Peach, que foi capturada por Bowser. Os dois irmãos devem viajar por 7 regiões para também restaurar a ordem na Terra dos Dinossauros. O jogo é construído sob a jogabilidade de jogos anteriores da série Mario, introduzindo novos power-ups que aumentam as habilidades de personagens. O Super Mario World se tornou um enorme sucesso crítico e comercial, sendo considerado o mais bem vendido da plataforma, com 20,61 milhões de cópias vendidas pelo mundo todo. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar e compartilhar. Até mais!